Você já ouviu falar que, depois dos 60 anos, a próstata do homem começa a mudar silenciosamente? A maioria dos homens sabe que tem próstata, mas poucos entendem exatamente o que ela faz ou por que começa a dar sinais justamente na fase em que a vida deveria ser mais tranquila. A próstata é uma glândula pequena, do tamanho de uma noz, que fica bem abaixo da bexiga e envolve a uretra, que é o canal por onde passa a urina. O problema é que, com o passar dos anos, ela tende a aumentar de tamanho e esse crescimento pode apertar a uretra como se fosse uma mão espremendo uma mangueira. E o que acontece? O jato de urina enfraquece, a vontade de ir ao banheiro aumenta e muitas vezes a noite vira um vai e volta constante para tentar esvaziar a bexiga. Só que, na maioria das vezes, ninguém fala sobre isso. Muitos homens simplesmente se adaptam ao desconforto, deixam de viajar, evitam sair de casa por medo de não encontrar um banheiro por perto e começam a dormir mal porque precisam levantar várias vezes durante a noite. É uma mudança silenciosa, gradual e que muita gente aceita como parte natural da idade, quando na verdade é um sinal de que o corpo está pedindo atenção. Não é doença, mas também não deve ser ignorado. O nome disso é hiperplasia prostática benigna, um aumento não cancerígeno da próstata, que atinge mais da metade dos homens com mais de 60 anos. E, ao contrário do que muitos pensam, não é preciso esperar por remédios, cirurgias ou soluções drásticas. Existem cuidados simples, naturais e acessíveis que podem ajudar a aliviar os sintomas, melhorar o bem-estar e até evitar que o quadro evolua para algo mais sério. Mas, infelizmente, ninguém fala sobre esses hábitos. O silêncio é tão grande que muitos acreditam que a única saída é conviver com o desconforto, quando, na verdade, há muito o que fazer. E é justamente sobre isso que vamos falar agora. Há 5 atitudes simples que, quando colocadas em prática no dia a dia, podem ajudar a aliviar o inchaço da próstata, melhorar o fluxo urinário, reduzir os incômodos noturnos e devolver a liberdade que tanto faz falta. E o melhor, não exigem grandes mudanças nem envolvem promessas milagrosas. São ações pequenas que qualquer homem pode começar a aplicar ainda hoje, mesmo quem já sente os primeiros sinais. Vamos entender como cada uma delas pode fazer diferença na sua rotina, no seu sono, no seu conforto e até na sua autoestima. Porque cuidar da próstata não é só questão de saúde, é também uma forma de manter sua independência, sua tranquilidade e sua qualidade de vida. Um dos hábitos mais prejudiciais para quem tem a próstata aumentada é algo que parece inofensivo: segurar a urina por muito tempo. Muita gente faz isso sem nem perceber, por conveniência, por preguiça ou por estar ocupado demais. Só que o problema é que ao segurar a urina por horas, a bexiga vai sendo forçada a se expandir além do que deveria, como um balão inflado ao máximo várias vezes seguidas. Com o tempo, esse balão perde a elasticidade, enfraquece a musculatura e começa a não funcionar tão bem. Resultado: o jato de urina perde força, fica mais difícil esvaziar tudo e a sensação de alívio nunca é completa. O ideal é urinar assim que sentir vontade. Isso ajuda a preservar a saúde da bexiga e a reduzir a pressão sobre a próstata, aliviando os sintomas aos poucos. Outro hábito que ajuda muito é se levantar e movimentar o corpo a cada 40 minutos, principalmente para quem passa longas horas sentado. O que isso tem a ver com a próstata? Tudo! A região pélvica é como uma rotatória de circulação. Quando o sangue flui bem, os tecidos se mantêm nutridos e funcionam melhor. Mas quando ficamos parados por muito tempo, especialmente sentados, essa circulação desacelera e a área da próstata pode ficar mais congestionada. É como um rio que deixa de correr e começa a acumular detritos. Pequenos movimentos, alongamentos simples ou uma caminhada rápida dentro de casa já são suficientes para estimular esse fluxo. E quanto mais o sangue circula, menos pressão se acumula na região. Agora, um hábito noturno que pouca gente conhece, mas que pode fazer uma diferença enorme, é dormir com as pernas levemente elevadas. Pode ser com um travesseiro sobre os joelhos ou ajustando a parte inferior da cama. Isso ajuda a reduzir a retenção de líquidos nas pernas e tornozelos,
o que, por sua vez, diminui a quantidade de líquido que o corpo precisa filtrar à noite. E sabe o que isso significa? Menos idas ao banheiro durante o sono, menos interrupções no descanso e menos sobrecarga na bexiga e na próstata. Simples, prático e eficaz. Outro cuidado importante é evitar sentar-se por muito tempo sobre superfícies duras, como cadeiras de madeira ou bancos sem acolchoado. Parece bobagem, mas a pressão direta no períneo, aquela região entre o ânus e os genitais, pode causar um desconforto sutil e prolongado, além de aumentar a compressão sobre a próstata. Imagine um botão sendo pressionado sem parar. Ao longo do tempo, esse estímulo repetido pode piorar os sintomas. Usar uma almofada macia ou simplesmente mudar de posição com frequência já ajuda a aliviar essa pressão. E por fim, um hábito que quase ninguém associa à próstata, mas que tem efeitos muito positivos, é treinar a respiração profunda e diafragmática. Quando respiramos de forma curta e superficial, mantemos o corpo em estado de tensão. Isso aumenta a pressão intraabdominal e pode dificultar a função dos órgãos internos, inclusive da bexiga e da próstata. Já a respiração profunda, feita com consciência, estimula o relaxamento, melhora a oxigenação dos tecidos e ajuda a reduzir a tensão interna. É como soltar o freio de mão de um carro que estava preso. Fazer isso por 5 minutos todos os dias, deitado ou sentado, com a coluna ereta, já começa a transformar o funcionamento do corpo de dentro para fora. Perceba que todos esses hábitos são simples, acessíveis e podem ser integrados à rotina sem grandes esforços. E o melhor, não exigem medicamentos nem promessas milagrosas. Eles funcionam justamente porque respeitam o ritmo natural do corpo masculino e favorecem a circulação, o conforto e o equilíbrio. A ideia não é resolver tudo de uma vez, mas sim construir, dia após dia, uma rotina mais leve, com menos desconforto, mais autonomia e autoestima preservada. Afinal, manter a saúde da próstata é mais do que evitar sintomas. É também uma forma de cuidar da liberdade de ir e vir, da qualidade do sono e da confiança no próprio corpo. E tudo isso começa com pequenas escolhas que ninguém vê, mas que fazem toda a diferença com o tempo. A saúde da próstata vai muito além de uma questão física. Ela toca em áreas sensíveis da vida de um homem maduro, sua autonomia, sua confiança e até a sua identidade. Quando o corpo começa a mandar sinais, vontade frequente de urinar, noites mal dormidas, aquela insegurança de sair de casa sem saber se vai encontrar um banheiro por perto, algo mais profundo também começa a mudar. É como se, aos poucos, ele deixasse de ser o homem que sempre foi. Mas isso não precisa ser assim. Muitos homens, depois dos 60, sentem vergonha de falar sobre esses sintomas. Pensam que é sinal de fraqueza, ou pior, que ninguém vai entender o que estão passando. Por isso preferem o silêncio. Fingem que está tudo bem, se adaptam ao desconforto e seguem em frente como se não houvesse alternativa. Só que esse silêncio pesa. Pesa na autoestima, na rotina, nas relações. Deixam de viajar, evitam longas caminhadas, passam a viver presos entre o banheiro e a insônia. Tudo isso por acreditar que faz parte da idade, quando na verdade o que falta é informação e, acima de tudo, coragem para se colocar em primeiro lugar. Cuidar da próstata, buscar hábitos que aliviam os sintomas e fazer mudanças simples não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. É reconhecer que o tempo passou, sim, mas que ainda há muito o que viver. É entender que envelhecer não precisa ser sinônimo de sofrimento, e sim de adaptação inteligente, de escolhas mais conscientes e de uma relação mais gentil com o próprio corpo. Um exemplo disso é o seu Armando, de 74 anos. Ele passou boa parte da vida ignorando os sinais. Acordava 3, 4 vezes por noite, evitava sair com os amigos e já não se sentia confortável nem para ir ao cinema com a esposa. Foi só depois de uma conversa simples com o neto, que insistiu para ele assistir um vídeo sobre o tema, que ele resolveu tentar algo diferente.
Começou a colocar os pés para cima por 30 minutos antes de dormir, passou a se levantar de tempos em tempos durante o dia, bebeu menos líquido à noite. Pequenas atitudes, quase imperceptíveis, mas que em 2 meses fizeram toda a diferença. Hoje dorme melhor, voltou a fazer caminhadas leves e, o mais importante, voltou a se sentir no controle da própria vida. Ele mesmo diz que o que mudou não foi só o corpo, foi a forma de se enxergar. E talvez essa seja a grande mensagem aqui. A escolha de cuidar de si ainda está em suas mãos. Ninguém vai fazer por você, mas também ninguém pode tirar essa liberdade. A liberdade de escolher viver com mais conforto, mais dignidade e mais alegria. Você não precisa aceitar o desconforto como parte da idade. Você pode transformar sua rotina com atitudes simples, verdadeiras e possíveis. E pode começar hoje, sem vergonha, sem medo, sem desculpas. Se este vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que também esteja passando por isso em silêncio. Deixe um comentário contando sua experiência ou dizendo qual hábito vai testar primeiro. Às vezes, só de saber que não está sozinho, alguém já encontra força para mudar. E lembre-se, homem forte não é o que aguenta calado, não. É o que decide viver com leveza, com coragem e com respeito por si mesmo.